Se você tem problema com procrastinação, até porque a maioria de nós temos, 20 paginazinhas desse livro aqui, Previsivelmente Racional, podem te ajudar e transformar completamente a sua vida. Pode parecer um pouco clickbait, mas na verdade, eu li esse livro há algum tempo e alguns dos princípios que foram ensinados nesse livro, principalmente nesse capítulo, eu vou falar de um capítulo apenas desse livro, me fizeram ter uma abordagem completamente diferente para lidar com a procrastinação e algumas coisas que eu realmente tinha muita dificuldade, principalmente lidar com prazos, cumprir prazos e etc. Previsivelmente Racional, um livro de Dan Ariely, ele fala sobre como algumas forças ocultas atrapalham nossas vidas. Ele traz uma abordagem, ele é um cara que estuda muito o comportamento humano e ele é um dos precursores da ciência do comportamento. E assim, nesse capítulo 7, que é chamado de O Problema da Procrastinação e do Autocontrole, por que não conseguimos nos obrigar a fazer o que queremos, ele traz muitos ensinamentos que provavelmente podem te ajudar diretamente na sua vida. Afinal, ele é um pesquisador, ele lidou com pessoas, fez estudos baseados nisso, não está tirando isso dele, basicamente. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou contextualizar o que ele fala nesse livro aqui, o que ele fala nesse capítulo. E depois eu vou te passar 3 exemplos práticos que você pode aplicar na sua vida, 3 formas práticas de aplicar isso diretamente na sua vida para conseguir lidar melhor com a procrastinação, para conseguir lidar melhor com cumprir prazos e fazer coisas que você não quer fazer. Afinal, todos nós temos que fazer isso, todos nós temos que cumprir prazos, fazer coisas que não queremos fazer e evitar procrastinar, porque isso atrapalha muito a sua vida, perfeito? Então assim, vou começar primeiro pela contextualização. Pode ser que você me veja olhando para baixo durante algum tempo, mas fica comigo que a minha voz vai estar aqui e eu vou trazer para você os insights desse livro e depois a aplicação prática. Bom, o principal estudo que ele traz aqui no capítulo, ele é professor do MIT, tá? E ele, ao apresentar o cronograma dos estudos do semestre para os alunos dele, ele fez um experimento com esses alunos, perfeito? Ele dividiu os alunos as turmas dele e os alunos em alguns grupos, tá? Basicamente o que ele fez? Ele dividiu em 3 grupos os alunos. O primeiro grupo, ele deu um prazo definido para entregar as dissertações. Então, ó, você precisa entregar até tal dia e tudo mais, colocou os prazos ali. O segundo grupo, ele fez o seguinte: você vai poder definir o prazo que você vai entregar cada uma das dissertações. Porém, você precisa definir esse prazo e colocar o prazo. Você vai autogerenciar esse prazo. Então, pegue isso daqui e coloque, ó, eu vou entregar isso aqui até tal dia, isso daqui até tal dia, isso daqui até tal dia, perfeito? Não tem uma regra, é só você que define. Você poderia entregar todos até o último dia. E o último grupo, ele colocou basicamente o quê? Você pode entregar até o último dia do semestre, todos os 3. Não tem, esse é o prazo final, você define quando. Então, o primeiro, ele, ditatorialmente, ele coloca o prazo, como qualquer professor, na maioria. O segundo, você define o prazo antecipadamente. E no terceiro, não tem prazo. Desde que você entregue até o final do semestre, tá tudo ok. Bom, e qual que foi o resultado que ele chegou com esse estudo? Os alunos que receberam um prazo diretamente do professor foram os que tiveram a melhor média de notas, perfeito? O segundo grupo, que foi os alunos que tinham que se autogerenciar com prazos, definir prazos por si mesmo, foram intermediários, foram abaixo do primeiro e melhores do que o último. E o último, que não tinha prazo algum, foi o pior de todos. Disparado, foi o grupo com pior nota, assim, disparado de todos. E o que ele traz aqui no final? Ele traz que, olha, o interessante é que esses resultados mostram que, embora quase todo mundo tenha problemas com a procrastinação, os que reconhecem e administram suas fraquezas estão em melhor posição para utilizarem as ferramentas disponíveis de pré-compromisso e assim tentarem superá-las. O que isso quer dizer? Que estar ciente que você procrastina, estar ciente que você tem um problema para cumprir prazos, para fazer tarefas, faz com que você trabalhe melhor para superar esses problemas. Então, o primeiro passo é você entender que você tem esse problema. Quando os alunos não recebem um prazo e basicamente deixam até o último dia do semestre,
o que geralmente eles vão fazer é deixar para a última semana, para em cima da hora para fazer, porque eles sabem que eles podem entregar até o último ponto. O que acontece quando você se autogerencia antes, que é o segundo grupo, por mais que você não tenha um prazo autodeterminado pelo professor, que é o melhor dos cenários, você tem um fator que é, olha, eu sei que eu procrastino, eu sei que eu tenho problemas para entregar isso aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou definir prazos que me forcem a fazer isso. Então, ao invés de colocar os 3 pro fim de semestre, eu vou colocar um aqui, um intermediário e outro aqui, porque eu sei que se eu deixar os 3 pro final, eu vou fazer merda. Então, eu entrego um, depois eu entrego outro, depois eu entrego outro. Bom, qual é a alternativa? Eu vou ler aqui para vocês. Com base nos experimentos escritos, a conclusão mais óbvia é que, quando uma voz externa autoritária dá as ordens, a maioria das pessoas presta atenção. Afinal, os estudantes para os quais fixei os prazos a quem fornecia a voz parental saíram-se melhor. Claro que berrar ordens, embora bem eficazes, nem sempre é viável ou desejável, o que é um bom meio termo. Parece que o melhor caminho poderia se dar às pessoas uma oportunidade de se comprometerem desde o início com a sua linha de ação preferida. Essa abordagem pode não ser tão eficaz contra o tratamento autoritário, mas pode ajudar-nos a impedir a direção certa, ainda mais se treinarmos nas pessoas e dermos experiências em definirem os próprios prazos. Ou seja, se você escolher qual das 3 você quer, o cara que ele é completamente autogerenciável, que ele consegue lidar com os prazos, ele vai sair melhor no que ele escolher do que o cara que ele precisa que os outros mandem ele fazer alguma coisa na vida. Perfeito? Essa é a primeira coisa. Como lidar com prazos. Perfeito? Eu vou depois trazer a solução, como que você vai aplicar isso na vida. Agora tem um segundo ponto que ele fala, que é para fazer coisas que você procrastina porque você não gosta de fazê-las, tá? E aí ele trouxe um exemplo aqui, que foi basicamente, ele começou a fazer um tratamento, ele tinha que receber uma injeção que fazia ele ficar muito mal, certo? Durante o dia ali. E isso era terrível para ele, porque ele sempre atrelava o fato de ir tomar aquela injeção a algo terrivelmente horrível. E o que ele fez para melhorar isso foi que ele começou a passar em locadora, né? Isso aqui era na época do livro, mas basicamente ele passava numa locadora antes de ir pro médico tomar a injeção. E ele se comprometia, olha, eu só vou assistir esse filme que eu coloquei depois que eu tomar a injeção. Então ele tomava a injeção, quando chegava em casa ele tinha um filme que ele gostava, que ele tinha muita vontade de ver, e começava a assistir o filme antes até do efeito ruim da injeção começar a fazer efeito no próprio corpo dele. Então ele tinha uma gratificação positiva atrelada ao fato de tomar aquela injeção, que fazia com que ele quisesse ou diminuísse o sofrimento de tomar a injeção. Então quando a gente vai fazer alguma coisa, primeiro eu falei de prazo, agora quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente odeia muito fazer, ou que a gente posterga porque sabe que aquilo é ruim, geralmente a gente faz isso porque o nosso cérebro já atrela essa sensação a algo terrivelmente ruim. E o que ele traz no livro? Presta atenção, vamos lá. A lição que eu obtive do meu tratamento com interferon, que é o remédio, é de cunho geral. Se um comportamento desejado específico tem resultado negativo imediato, punição, será dificílimo promovê-lo, ainda que o resultado, no meu caso, a melhora da saúde, seja altamente desejável. Afinal, é isso que consiste o problema da gratificação adiada, ou seja, se o resultado está muito no futuro e o sofrimento está muito no presente, está muito imediato, é difícil que você queira fazer isso, perfeito? Então, por isso que ele trazer a gratificação, uma coisa positiva que ele gostava, alugar os filmes ali para perto, facilita com que da próxima vez que ele vai fazer aquela atividade que é tomar a injeção, ele já não comece a sofrer antecipadamente. Ele sabe que vai ter, no mínimo, alguma coisa positiva naquele dia. Então o que ele traz aqui? O segredo está em achar o antídoto comportamental certo para cada problema, associando algo que adoramos a algo que detestamos, mas faz bem. Talvez consigamos atrelar o desejo ao resultado e assim superar alguns dos problemas de autocontroles enfrentados todos os dias. Dito isso, falei de prazo e falei de coisas que talvez não tenham prazo, mas que você odeia fazer e por isso que você procrastina. Qual que é a solução? Vamos lá. Primeiro ponto, primeira solução, criar prazos auto-infringidos. Como assim?
você vai definir prazos para tarefas que ninguém tem o controle de falar para você. Qual que é o problema disso daqui? E eu sei muito disso porque eu trabalho em casa, então muitas vezes eu não tenho prazo para fazer alguma coisa. É que esse daqui é o mais fácil de você falhar. Você colocar um prazo para si mesmo é muito fácil de você simplesmente não cumprir. Principalmente se você não visualiza esse prazo. O que acontece é que se você tem uma tabela, se você tem um sistema, se você tem alguma coisa que você usa para gerenciar, sei lá, tarefas do teu time ou na empresa que você trabalha, você pode criar isso para si mesmo e definir datas e prazos para fazer coisas a si mesmo. E colocar talvez punições, algo que te cause mal se você não fizer aquilo. Então, sei lá, eu tenho que marcar uma consulta até quarta-feira. Se eu não fizer isso, na quinta-feira eu não posso comer sobremesa. É um exemplo bobo aqui, mas talvez isso sirva pra te colocar. Mas o principal é você ter a noção. Lembra que eu falei que as pessoas que tinham a noção que procrastinavam performavam melhor? Então você ter a noção de que você vai procrastinar e antecipadamente você colocar prazos auto-infligidos para conseguir se livrar um pouco disso. Então, se você sabe que você tem, digamos aqui, eu tenho 3 páginas para fazer de vendas nos próximos 2 meses. Eu posso entregar todos para esse cliente na última semana. Ou, por exemplo, tem um cliente que eu estou trabalhando, que eu faço roteiros, e eu tenho que entregar 4 roteiros no final do mês para ele. É muito claro. Se eu entregar 1 por semana, eu facilito. Então, o que eu tenho feito com esse cliente é toda terça-feira eu entrego um roteiro novo para ele e já mando diretamente para ele. Ao invés de esperar e deixar tudo para a última semana, não. O prazo final comigo, que é o prazo de recebimento até meu, não é o último dia do mês. O prazo final é toda terça-feira que eu entrego um roteiro para ele. Então, toda terça é como se eu tivesse uma demanda semanal. Por mais que ele não exija isso de mim, eu exijo que eu faça 1 por semana. Perfeito? Segundo ponto. O segundo ponto é assumir um compromisso com alguém para esse prazo. Então, como que você pode fazer isso? Se você trabalha em casa e você não tem esse compromisso, cara, é muito mais difícil. Mas, por exemplo, nesse exemplo do meu cliente, ele quer 4 roteiros por mês. Eu poderia, por exemplo, ter feito um acordo com ele que eu entrego 1 por semana. E aí eu tenho um compromisso com ele diretamente. E querendo ou não, com o passar das semanas, conforme eu vou entregando sempre 1 por semana, ele tá sempre esperando receber 1 por semana. Por mais que isso não seja o nosso prazo, que a gente tem um prazo mensal, vai criando um hábito que faz com que eu tenha um compromisso com essa pessoa de entregar um roteiro por semana. Então, você fazer um compromisso com outra pessoa, ela é pior para a sua procrastinação do que fazer consigo mesmo. Porque consigo mesmo você consegue se enganar. Com outra pessoa, você sente vergonha de enganar ela. Então, por exemplo, eu tenho feito um compromisso de gravar um vídeo por dia pro YouTube. E eu tenho feito compromisso com o meu sócio. Toda vez que eu gravo, eu falo pra ele, pô, gravei e tudo mais. E eu sinto hoje, por exemplo, eu tô gravando no final da tarde. Geralmente eu gravo bem cedo, mas eu já acordei mais tarde. Enfim. Eu senti, cara, será? Eu não tava empolgado pra gravar hoje. Não tava achando um tema bacana pra falar. E eu sentia, cara, acho que hoje vai passar sem gravar. E eu lembrei que eu tô numa sequência de vários dias gravando todo santo dia. E eu pensei, cara, peraí. Eu tenho que mandar essa mensagem pra ele que eu gravei hoje. Então tô gravando agora. Que é porque eu também tenho um compromisso com outra pessoa que tá me vendo cometer o erro de não fazer o que eu prometi pra fazer. Então você pode fazer isso, sei lá, entrando... Eu lembro que há um tempo atrás, sei lá, uns 2 anos, eu fiz um desafio de exercício que a galera fazia um grupo, cada um pagava um tanto pra entrar, e quem ganhasse levava o bolo de dinheiro todo. Então se você perder, você perde o dinheiro que você colocou. E essa é uma coisa financeira também. Sei lá, você apostar com alguém, quem vai fazer mais tal coisa, etc. Esse tipo de coisa funciona muito pra mim, tá? Me comprometer assim. Pode ser publicamente. Quando eu fui fazer o desafio de 75 dias, por exemplo, eu me comprometi publicamente em fazer aquilo, em monitorar e postar todo santo dia o que eu tava fazendo, o que eu tava comendo, os exercícios e tudo mais. Isso faz com que eu tenha uma obrigação com as pessoas de fora. E isso acende uma luz em cima da gente e fala, cara, olha, eu não posso falhar porque tem um monte de gente vendo. Então, o primeiro é se auto-infligir o prazo. O que ele é difícil? Ele é difícil porque você pode muitas vezes se enganar. O segundo ponto é basicamente você
assumir um compromisso com alguém, você forçar uma pessoa a meio que te cobrar isso para que você consiga cumprir com o que você faz. Você pode ir, sei lá, fazer isso com a sua esposa, fazer isso com a sua mãe, fazer isso com o seu irmão, fazer isso com, não sei, mas publicamente, no Instagram, em alguma rede social, fazer algo desse tipo. E o terceiro ponto, acho que é o mais legal de todos, é o dê um biscoito a si mesmo. Que foi o que o Dan Ariely fez quando ele teve que fazer o tratamento da injeção. Ele dava um biscoito, que era alugar um filme para poder assistir no dia da injeção. Você pode atrelar algo que você não quer fazer porque você não gosta, que você acha difícil. Isso não tem necessariamente a ver com prazo, tudo bem? Há uma recompensa boa. Então, sei lá, se você, como eu, odeia ligar para os lugares para resolver coisas, ligar para marcar uma consulta, ligar para, sei lá, resolver um problema na vida, ligar. Eu odeio ligar. Você pode atrelar o fato de ligar a algo que você goste de fazer, sei lá, chocolate. Eu não como chocolate todos os dias. Mas eu posso fazer uma coisa de tipo assim, se eu resolver esses problemas com ligação, que é a forma que eu preciso resolver essa semana, esses problemas que eu tô procrastinando, eu vou comprar um chocolate. Eu vou me dar um chocolate. E aí é importante que você cumpra com o que você prometeu a si mesmo. Então, fui lá, fiz e não vou me dar um chocolate. Não, como o chocolate. Por quê? Porque isso vai dar uma mensagem pro seu cérebro que da próxima vez que você tiver que fazer essa tarefa chata, tem uma coisa boa atrelada a ele. E não tem prazo. Percebe que, tipo assim, às vezes o problema eu posso ir arrastando ele ao longo do tempo porque ele não tá me prejudicando. Sei lá, vou marcar uma consulta, eu posso marcar aqui daqui a um mês. Quando eles me responderem no WhatsApp, sei lá. Mas não. O fato de estar procrastinando é porque o seu cérebro entende que isso é difícil. O meu cérebro entende que quando eu vou ligar pra resolver alguma coisa, por mais que quando eu fiz isso das últimas vezes foi muito rápido, eu tenho que interromper as coisas e falar com alguém. E isso vai demorar. E geralmente não demora. Você consegue resolver muito mais rápido. Inclusive, quando a pessoa não tem um atendimento por WhatsApp muito bom. Mas o seu cérebro não entende isso. O seu cérebro entende, cara, vai ser difícil, vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser foda. Então, cumpra isso consigo mesmo, de dar um biscoito quando você... para uma tarefa que você sempre procrastina muito. Então, a sua tarefa pode ser, olha, eu preciso lançar alguma coisa aqui, eu preciso organizar minhas finanças, eu preciso, sei lá, alguma tarefa realmente que você odeie muito fazer e que geralmente você procrastina, perde prazo, joga pra frente. Atrele uma boa recompensa ao fato de fazer aquela tarefa. Então, por hoje é só. Acredito que essa forma possa te ajudar muito, assim como me ajudou. E se você quer ler o livro completo, Previsivelmente Racional, vai ter um link aqui embaixo. O link é de afiliado da Amazon, tá? Você não paga mais nada, mas eu ganho um percentualzinho do que você comprar. Esse livro é muito, muito, muito bom. Eu vou trazer uma análise completa dele aqui no canal. Mas hoje eu quis falar só do capítulo 7, que fala sobre procrastinação. Se você quer ver esse outro vídeo, provavelmente se ele já tiver saído aqui, eu vou colocar aqui na tela final. Se não, vai ter algum outro vídeo que eu garanto que também vai ser muito bacana. Forte abraço e até a próxima.